Em 2005, uma comissão da Câmara dos Lordes foi criada para examinar a evidência científica do aquecimento global antropogênico. Uma figura de destaque nessa comissão foi o Lord Lawson de Blade, que, como chanceler do Tesouro nos anos 80, foi o primeiro político que destinou dinheiro público para a investigação sobre o aquecimento global. Tivemos a oportunidade de conseguir as declarações de muitas pessoas especializadas nesta área e produzimos um relatório. O que me surpreendeu foi descobrir o quão fraca e incerta era aquela ciência. Na realidade, há muitas pessoas especializadas. Algumas delas temem vir a público com suas opiniões, mas que em particular se expressam, enquanto outros em público dizem: "Espere um minuto, isto simplesmente não confere." Eles nos dizem que o clima da Terra está mudando, mas o clima da Terra está sempre mudando. Na longa história da Terra, existiram inúmeros períodos que foram muito mais quentes e muito mais frios do que hoje, quando a maior parte do mundo estava coberta de bosques tropicais ou coberta de camadas de gelo. O clima sempre muda, e mudou sem nenhuma ajuda de nós, seres humanos. Podemos seguir o aquecimento atual até pelo menos 200 anos atrás, no fim de um período muito frio da história da Terra. Este período frio é conhecido pelos climatologistas como a Pequena Idade do Gelo. No século XIV, a Europa entrou na Pequena Idade do Gelo. E quando buscamos provas disto, nos deparamos com as antigas ilustrações e gravuras, bem como quadros do antigo Tâmisa. Pois nos invernos mais rigorosos daquela pequena idade do gelo, o Tâmisa se congelava completamente. E ocorriam maravilhosos festivais no gelo, celebrados esquiando-se no Tâmisa, e onde as pessoas vendiam coisas no gelo. Se voltarmos um pouco mais no tempo, antes da pequena idade do gelo, encontraremos um período quente quando as temperaturas eram maiores do que são hoje. Um tempo conhecido pelos climatologistas como o período quente medieval. É importante que as pessoas saibam que o clima permitia um estilo de vida bem diferente no período medieval. Temos a visão hoje de que o aquecimento terá consequências apocalípticas. Na Europa, esta foi a grande época dos construtores de catedrais, uma época na qual, segundo Chaucer, os vinhedos floresciam, inclusive no norte da Inglaterra. Por toda a cidade de Londres havia pequenos vestígios dos vinhedos que cresciam no período quente medieval. Portanto, este foi um período maravilhosamente próspero, e esta pequena igreja, de certa forma, simboliza isso, pois vem de um período de grande prosperidade. Voltando ainda mais no tempo, antes do período quente medieval, encontramos mais períodos quentes, incluindo um período muito prolongado durante a Idade do Bronze, conhecido pelos geólogos como o máximo do Holoceno, quando as temperaturas eram bem mais altas do que são hoje durante mais de 3 milênios. Se retrocedermos 8.000 anos no período Holoceno, veremos um tempo muito mais quente do que o nosso atual período interglacial. Os ursos polares sobreviveram a esse período e estão conosco até hoje, pois são muito adaptáveis. E estes períodos quentes no passado, os chamados hipsitermos, não apresentaram nenhum problema para eles. A variação do clima no passado é claramente natural. Então por que pensar que hoje seria diferente? Para os alarmistas do aquecimento global antropogênico, a culpa é da sociedade industrial. Os benefícios da indústria moderna, uma vez desfrutados apenas pelos ricos, agora estão disponíveis em abundância para pessoas comuns. As tecnologias modernas trouxeram facilidade e riqueza. Os transportes e as comunicações modernas têm feito o mundo parecer menos estranho e distante. O progresso industrial tem mudado nossas vidas. Mas será que também tem mudado o clima? De acordo com a teoria do aquecimento global antropogênico, o crescimento industrial deveria causar um aumento na temperatura. Mas isto realmente acontece? Qualquer um que diga que o CO2 é o responsável pelo aquecimento do século XX, não viu os números básicos.
A produção industrial nas primeiras décadas do século XX estava engatinhando, restrita somente a uns poucos países e prejudicada pela guerra e depressão econômica. Depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas mudaram. Os bens de consumo, como geladeiras, lavadoras, TVs e automóveis, começaram a ser produzidos em larga escala para o mercado internacional. Os historiadores chamam esta expansão global da atividade industrial de boom econômico do pós-guerra. So how does the industrial story compare with the temperature record?